Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e nós estamos aqui dando prosseguimento aos nossos estudos da série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Dando prosseguimento ao nosso estudo do volume 3 dessa bela obra, e hoje especificamente vamos falar sobre a cura do obsidiado de Gerasa. Gerasa, tem outros nomes, Danilo? Tem, a gente vai ver já já o que é que Pastorino fala a esse respeito. É um vídeo um pouco mais longo do que o normal, mas por conta de, assim, eu não quis dividir e fazer dois vídeos muito curtos, então justamente por isso eu mantive ele com essa perspectiva um pouco mais longa. Mas vamos lá ao texto para ver o que é que Pastorino fala. Então, como eu disse, o obsidiado de Gerasa, que é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos de 28 a 35, quando Mateus assim descreve: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gerazenos, vieram-lhe ao encontro dois obsidiados em extremo furiosos, saindo dos túmulos, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que importa a nós e a ti, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do prazo? Ora, a alguma distância deles forçava uma vara de muitos porcos, e os espíritos rogaram-lhe, dizendo: Se nos expeles, envia-nos para a vara de porcos. Disse-lhes Jesus: Ide. E tendo eles saído, passaram para os porcos, e toda a vara precipitou-se pelo declive no mar e se afogou nas águas. Os guarda-porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo o que tinha acontecido aos obsidiados. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Aí a gente vai para o mesmo relato, só que de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20, quando Marcos diz assim: Chegaram ao outro lado do mar, no território dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, veio logo ao seu encontro dos túmulos um homem obsidiado por espírito não purificado, o qual morava nas sepulturas, e nem mesmo com cadeias podia alguém segurá-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões, e ninguém tinha força para subjugá-lo. E sempre, dia e noite, gritava nos túmulos e nos montes, ferindo-se com pedras. Então, vendo de longe a Jesus, correu para ele e prostrou-se diante dele, e gritando em alta voz, disse: Que importa a mim e a ti, Jesus, Filho dos Deus Altíssimo? Porque Deus, te conjuro, não me atormentes. Pois Jesus dissera: Espírito inferior, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava a Jesus com insistência que os não mandasse para fora do território. Ora, forçava por ali, pelo monte, uma grande vara de porcos. E os espíritos inferiores suplicaram-lhe, dizendo: Envia-nos para os porcos, a fim de que entremos neles. E imediatamente Jesus lhes permitiu. Saindo então os espíritos inferiores, entraram nos porcos, e a vara, que tinha cerca de 2.000, precipitou-se pelo declive no mar
e se afogou. Os guarda-porcos fugiram e foram contar na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que tinha acontecido. E chegando-se a Jesus, viram o obsidiado, que havia tido a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contaram-lhe o que havia acontecido ao obsidiado e aos porcos, e começaram a pedir-lhe que se retirasse daquela região. Ao entrar ele no barco, o ex-obsidiado o rogou que o deixasse ficar com ele. Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e conta-lhes quanto te fez o Senhor e como teve compaixão de ti. E ele se foi a divulgar em Decápole tudo o que lhe havia feito Jesus, e todos ficaram admirados. Pois bem, a gente vai agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 26 a 39, quando assim o evangelista descreve: aportaram no território dos Gerazenos, que é fronteiro a Galileia. Depois de haver ele desembarcado, veio da cidade a seu encontro um homem obsidiado por espírito desencarnado, e havia muito tempo não vestia roupa nem permanecia em casa alguma, mas nos túmulos. Vendo a Jesus e gritando, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que importa a mim e a ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito não purificado que saísse do homem, pois muitos, posto sob guarda e grilhões, mas ele, partindo as cadeias, era impelido pelo espírito desencarnado para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos espíritos desencarnados haviam nele entrado. Estes lhe suplicaram que os não mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali grande vara de porcos a passar no monte, a fossar no monte, melhor dizendo. E pediram-lhe que lhes permitisse passar para eles, e permitiu-lhes. Tendo saído do homem, os espíritos entraram nos porcos, e a vara precipitou-se pelo declive no lago e afogou-se. Quando os guarda-porcos viram o que havia acontecido, fugiram e contaram na cidade e nos campos. Então saiu o povo para ver o que se tinha passado e foram ter com Jesus, a cujos pés encontraram sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem do qual tinham saído os espíritos. E ficaram com medo. Os que o haviam visto contaram-lhes de que modo se libertara o obsidiado. E o povo da região circunstante, dos Gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam assustados com grande medo. E tendo Jesus entrado no barco, voltou. Mas o homem de quem tinham saído os espíritos suplicava-lhe que o deixasse acompanhá-lo. Jesus, porém, despediu-o, dizendo: volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E o homem partiu, contando por toda a cidade tudo o que ele fizera a Jesus. Interessante texto, né? Aí Pastorino começa dizendo, em primeiro lugar, que Gerasa, Gadara ou Gergesa, na verdade em Mateus fala terra dos Gadarenos, que em 233 a.C., Orígenes, na patrologia grega, vai dizer, corrigindo, chamando de Gergesenos,
apoiado na tradição, no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 16, e nas ruínas locais que ainda encontrou quando esteve lá. Em Lucas, a terra dos Gerazenos. Em Marcos, há 3 variantes. Gerasa, nos códices de Aleph, B, D, as antigas versões latina, Vulgata, a versão cópita, saídica. Gadara, nos códices A, C, Pi, Signa, Fi, vários manuscritos e versões siríacas. Peshite, Filexoniense, e também Gergesa, nos códices L, V, Delta, minúsculas, do grupo Ferrar, né? A gente vai ver nas versões siríacas também, sinaítica, armênia, etiópica. Então, assim, os melhores comentaristas como Tischendorf, Westcott Hor, Nestlé, Hessenauer, Merck, Lagrange, Suete, Juon, Rubi, Pirot, aceitam que a palavra Gerasa é a melhor para a tradução. Então, a gente vê o quê? Que no território de Gadara, que é na Transjordânia, a capital de Gadara, segundo a gente vê nas antiguidades judaicas de Flávio Joséfo, estava a sudeste do lago, ao sul de Yamuk. Entre Gadara e o Tiberíades corria o rio Hieromax, conforme a gente vê alguns textos, e que os porcos não podiam atravessar a nado sem se afogar antes de chegar ao lago. A modificação de Orígenes também se baseia na tradição antiga, mas Gergesa ou Gergesa ficava na Cisjordânia, ou seja, na margem ocidental, e os evangelhos falam claramente sobre a margem oriental, que é Peran. Então a cidade de Gerasa ou Gerasa, hoje de Gerak, não pode ser a referida porque ela distava 30 milhas do lago. Mas no território dessa cidade havia a aldeia de Gamala, hoje Kala At El Hosn, e um pouco a sua 2 quilômetros está o local Mocaedlo, distante do lago cerca de 30 metros, e há 2000 anos podia ser ainda menor a distância, e com um declive a pique ali, como fala Pastorinho, porque logo a seguir está uma pequena montanha cheia de grutas, que bem podia ter servido de túmulos. Então o local parece realmente coincidir com a descrição. A 2 quilômetros apenas tem uma cidade, onde correram para dar notícia do ocorrido os guarda-porcos, né, como falamos, que hoje tem o nome de Cursi, que em grego é uma tradução do aramaico Chorsia, né, que na verdade pode ser aí a corruptela da palavra Gerasa. E daí a justificativa da melhor lição, né? No território de Gerasa ou Gerasa, conforme Cursi, né? A questão aí seria supostamente essa palavra. Então o Pastorino vai dizer que a iniciativa da ação pertence ao obsidiado que Mateus, que tanto aprecia o número par, diz que eram 2. Mas só Mateus fala isso, né? Realmente podiam ter sido 2, embora um fosse o famoso louco violento e o outro apenas uma sombra que o acompanhava, e com uma pessoa apagada não tenha chamado muita atenção assim, não sendo computado pelos outros evangelistas. É bom lembrar que Mateus esteve na situação, provavelmente Mateus estivesse certo aí, né? Marcos, como sempre, apresenta mais detalhes, descrevendo aí a circunstância. Segundo, ele ouviu da pregação de Pedro. Essa cena aí ele ouviu de Pedro, né? Então, é importante anotar que ele era tão forte que até rompia cadeias nas mãos e grilhões nos pés e atacava os transeuntes. Ao vê-lo vir a si, Jesus ordena categoricamente o abandono da presa, chamando ele de espírito não purificado. É o pneuma acartarton, ou seja, inferior, involuído, um obsessor, né? Que aí ele reclama a intervenção, embora reconhecendo, talvez pelo esplendor da aura, da luminosidade de Jesus, que ali estava um filho do Deus Altíssimo, que era uma expressão muito utilizada pelos israelitas para distinguir o Deus deles, Yahvé, como a gente já viu aqui, dos outros deuses adorados pelos pagãos. Na realidade,
Ali estava, como fala Pastorino sempre, o próprio Yahvé encarnado, como a gente já viu lá no volume 1, que era Jesus, né? Então, segundo Marcos, o obsessor, a ele se dirige chamando-o pelo nome. Pergunta então que importa aos dois o sofrimento do obsidiado. Quanto aí o sentido da pergunta a gente vê no volume 1, né? A gente já viu também essa passagem no volume 1. Então ele indaga por que o atormenta antes do prazo, talvez se referindo aí ao resgate do karma pelo obsidiado. Mas que saberia o obsessor mais do que Jesus? Então Jesus pergunta o nome, ao que o Espírito responde legião, que corresponde ao que hoje nós chamamos de uma falange de espíritos. Não significa aí, né, com essa resposta, que eles eram exatamente do mesmo número que tinham a legião do exército romano na época, como pretendem alguns dizer, né, alguns comentaristas vão falar, alguns exegetas, alguns intérpretes vão dizer que seria esse número. Mas apenas como explica o próprio obsessor, embora incorporado ali naquele momento, somos muitos. Não quer dizer que eles são 6.000 espíritos, né? Não tem como. É um símbolo que se exagera aí para valorizar. Então é muito comum, e por exemplo, ao nos referirmos a um grupo de pessoas, veio um batalhão para almoçar na nossa casa. A gente exagera, então provavelmente houve um exagero aí. No entanto, trata-se aí de 5 ou 10 pessoas, quando a gente fala que veio um batalhão. Ainda assim, segundo Marcos, o obsessor pede para que não seja mandada a falange para fora do território. E segundo Lucas, que não a mande para o abismo. Olha que interessante. E aí solicita que lhe dê autorização para passar para uma vara de porcos que estava forçando ali na encosta do morro. Existem suposições, várias manifestadas aí por comentaristas diversos, sempre do ponto de vista teológico católico romano. E nos parece aí que para aqueles que lidam praticamente com os fenômenos obsessivos e para aqueles que conhecem os trabalhos espiritistas, essa explicação não é difícil para a gente entender, né? Essas falanges de espíritos inferiores, de espíritos involuídos, acima de tudo os que habitam nos cemitérios, como é expressamente o caso desse obsidiado, se dedicam na verdade ao vampirismo, olha aí, sugando a vitalidade da vítima. Sabiamente a gente vê aí que eles jamais seriam permitidos por Jesus para passarem para outras criaturas humanas, e encontraram ali uma oportunidade, aquela vara de porcos que Marcos chega a dizer que é constituída de 2.000 animais, e solicitam insistentemente que lhes permita continuar o vampirismo, pelo menos nos porcos. E a expressão entrar neles, conforme coloca Marcos, provavelmente é mais um efeito da ignorância a respeito dos fenômenos espirituais por parte do próprio obsessor. Coisa que ainda hoje persiste, a gente vê nos meios espíritas, as pessoas ainda assim falam de incorporação. A gente sabe que não existe incorporação nenhuma, né? Dando quase a ideia de que o espírito entra no corpo do médium, e isso é impossível, a gente sabe que não acontece. E é bom lembrar que muito médium julga que é isso mesmo que se dá, né? Pois bem, aí o Pastorino vai dizer que Mateus e Lucas, a gente vai ver que aparece uma palavra, passar para, que exprime aí uma transferência de operação vampiresca. Então a expressão sair do território talvez exprimisse uma facilidade maior de encontrar presas entre os pagãos do que, obviamente, entre os israelitas. Ou talvez território aí fosse apenas uma espécie de eufemismo para designar o corpo do obsidiado que era explorado por eles neste momento. Quando eles pedem que os não mande para o abismo, eles provavelmente se referem à zona das trevas, do baixo umbral, como a gente já vê na obra de André Luiz, né? Onde eles sofreriam horrores sem o alimento da vitalidade a que estavam habituados como vampiros que eram. Assim, é importante que eles não contavam com o desfecho causado pelo pânico da invasão
de entidades grosseiras e muito materializadas nos animais, fazendo com que eles se desesperassem e caíssem ladeira abaixo aí, em desabalada carreira tão violenta que não conseguiram parar e acabaram caindo no lago, se afogando. Pergunta-se a razão de ser de tantos porcos assim, um animal que é considerado impuro e é proibido entre os israelitas. E aí Pastorino vai dizer que estamos em território não judeu, onde o comércio da carne suína, obviamente, deveria ser uma coisa bem rendosa, muito dinheiro. Então também se pergunte se a permissão dada por Jesus com o consequente afogamento dos porcos não constituiu aí, de certo modo, uma perversidade contra os pobres animais que nada tinham a ver com a circunstância em questão. E aí Pastorino vai dizer que, em primeiro lugar, como podemos, ignorantes ainda, querer julgar atos que fogem à nossa alçada? E aí Pastorino vai dizer que um bem maior pode justificar, por vezes, um mal menor, sobretudo se é obtido um bem espiritual através de uma perda material. E aí Pastorino diz que a maioria dos homens acha normal e acha natural que se mate e se coma um porco apenas para a satisfação do seu paladar, mas se insurge contra a morte do animal para libertar um obsidiado. Além do mais, ele ainda vai mais além, dizendo que é preciso que a gente considere que apenas ocorreu aos porcos a destruição do seu corpo físico, que é um fenômeno que teria fatalmente que ocorrer mais dia menos dia, e nada mais, né? Só aconteceu aquilo porque os seus princípios vitais, ele usa o termo grego, né, nefesh, voltariam a reencarnar logo de imediato. E aí Pastorino diz que alguns comentaristas ainda supõem que se teria tratado ali de uma lição aos proprietários, já que, sendo um comércio ilícito, o da carne de porco, não era sequer lícito criá-los com esse intuito. E aí Pastorino vai dizer que realmente assim seria se tratasse de criadores israelitas, mas a gente não pode saber se era essa a realidade, porque não fica claro no texto. O fato é que os evangelistas não se preocuparam em justificar o modo de agir de Jesus. E aí Pastorino vai dizer que pergunta-se por que os porcos se suicidaram, ou porque a falange se precipitou do lago. E de fato não ocorreu nenhuma coisa nem outra. Ele vai dizer que simplesmente os porcos, ao se sentirem atacados de maneira inopinada, e os animais possuem percepção do astral inferior, que é o plano deles, como coloca Pastorino, eles entraram em pânico e correram para fugir. Evidentemente o caminho mais fácil é a descida e não a subida. E aí o próprio impulso da fuga levou eles a descer automaticamente as carreiras, e também os obsessores não deviam ter imaginado que aconteceria esse fim aí decepcionante, sobretudo para eles próprios. Então o Pastorino vai dizer que a observação que se nos apresenta de imediato é que Jesus não se preocupou em doutrinar essa falange, como aliás nenhum dos outros obsessores que foram afastados por ele nas circunstâncias descritas nos evangelhos. Que é porque entidades do plano astral se encarregavam disso, que é porque eram eles tão evoluídos ainda que não adiantava qualquer tentativa de doutrinação, mas apenas se devia aguardar um pouco mais de evolução deles para que eles pudessem vir a compreender a necessidade de se corrigirem. E aí Pastorino vai dizer que os obsessores desse caso estavam naquele estágio em que se satisfazer com modificação de situações materiais para abandonar a sua presa. E aí ele diz que esse processo de oferecer coisas materiais para conseguir a libertação do obsidiado, que é usado nesse caso por Jesus, ainda hoje é bastante usual em circunstâncias de outras religiões, como por exemplo na Umbanda, a palavra de Pastorino. Aí ele diz que após o acontecimento trágico para os guarda-porcos que são responsáveis por aquela vara,
eles correm para a cidade, que fica ali a cerca de 2 quilômetros, para contar aos proprietários dos porcos o que havia acontecido, sem a culpa deles. Então os moradores se alvoroçaram e a notícia corria rapidamente, não muito acreditada, até que, por uma proposta ali de um incrédulo, né, a massa se movimenta para fora da cidade, chegando em cerca de 20 minutos ao local em que se achava Jesus e os seus discípulos. Os cadáveres dos suínos estavam ali pela praia do lago, alguns ainda nas contrações finais, e sentado aos pés de Jesus, vestido, risonho, feliz, perfeito em seu juízo, estava aquele homem que era obsidiado e que tanto pânico causava nas pessoas ali daquela região e por todos era muito bem conhecido. Então a prova da veracidade da narrativa dos guarda-porcos era evidenciada naquele instante, tudo coincidia plenamente, mas enquanto o louco apenas se limitava a assustar os transeuntes e atacar os incautos que se aventuravam naquelas paragens, naquelas regiões, a cura dele é que lhes causou sério prejuízo, destruindo-lhes a riqueza. Então havia curado um homem, que nenhum lucro lhe trazia, mas do outro lado lhes mataram a enorme vara de porcos, que representava aí sim uma perda econômica bem substancial, como aponta Pastorino. Então não havia alternativa, era melhor o homem, embora louco, do que Jesus. Então, de maneira afoita, vão até Jesus e pedem que ele se vá dali imediatamente e se afaste do território deles. O que representava ali o pedido oposto ao que lhe fizeram o obsessor. Que ele não o afastasse daquele território. Pois bem, os habitantes da região concordavam com o obsessor, sintonizavam com ele e preferiam ele a Jesus. Como se libertariam dele? Jesus não retruca nada em momento nenhum, não se defende, não protesta, não argumenta, não procura demonstrar os tantos benefícios que proviriam de sua permanência por ali alguns dias entre eles, por levar-lhes saúde física, saúde espiritual, e calado volta-se para embarcar novamente. Ele entra no barco e, ao verificar que seu benfeitor vai partir, o ex-obsidiado, talvez de maneira chocada ali por vê-lo assim maltratado e enxotado, resolve solicitar-lhe um lugar de discípulo para acompanhá-lo sempre. Então Jesus, sem dar motivos, recusa mantê-lo ao seu lado, mas nem por isso deixa de confiar-lhe a tarefa de alta responsabilidade que é a pregação. Sobretudo através do seu exemplo, que recebeu justamente da circunstância aí divina. Então, humildemente, o ex-obsidiado aceita a tarefa e os evangelistas testam que realmente ele passou a perlustrar a região da Decápole, falando dos maravilhosos poderes de Jesus. Do fato material, a gente pode deduzir uma lição bem interessante. Da dificuldade que encontram os filhos do homem ao chegar a outra margem, ou seja, ao chegar na terra, onde eles deparam espíritos humanos na loucura da delinquência, preferindo os porcos ao Cristo, e suplicando que o Cristo se afaste deles para que eles não sofram os prejuízos materiais da perda dos porcos. Então essa atuação é descrita com pormenores. A humanidade atrasada ainda não consegue se tranquilizar, não consegue ter paz, embora se tente discipliná-la. Ela rompe todos os laços e só se compraz entre os túmulos, junto às criaturas cadaverizadas no mal, no materialismo mais grosseiro, nas palavras de Pastorino. E Pastorino vai dizer que ao se deparar com o missionário do plano superior, os seres humanos não compreendem o benefício que podem usufruir e ainda pedem satisfações. Que te importa nosso estado? São rebeldes até o fim
não aceitam nenhum jugo, quebrando todos os grilhões que pretendam discipliná-los e elevá-los. E aí Pastorino vai dizer que não se trata de um só indivíduo tomado como símbolo, mas sim de uma legião, ou seja, da maioria da massa ainda involuída, ainda primitiva, rudimentar. Então, não obstante, levado pela força sobre-humana do manifestante divino, prostra-se a seus pés e recebe ordem taxativa de evoluir. Espírito inferior, to pneumato akartaton, com um artigo definido aí antes do substantivo e repetido antes do adjetivo, ou seja, espírito não purificado, ou seja, que não fez a sua catarse, a sua cura, sai desse homem para dar lugar ao homem novo. A ordem do mestre era dirigida ao espírito, ou seja, à personalidade ainda atrasada, para que se afastasse, deixando que o espírito com E maiúsculo, ou seja, a individualidade, assumisse o comando. Mas a rebeldia dos atrasados é muito grande, por causa da ignorância, dos supostos ganhos em manter as coisas como estão. Eles pedem que não os atormentem e preferem continuar a rebocar entre os suínos e subir um degrau evolutivo, abandonando os vícios. Não é possível para eles naquele momento. Então o avatar deixa-os à própria sorte, não os força e espera até que eles tenham capacidade para compreender a necessidade do progresso, saindo da lama dos chiqueiros. E aí nós não vemos ainda hoje populações miseráveis que se recusam a sair das favelas, dos mocambos, dos alagados, para habitar em conjuntos habitacionais, residenciais limpos, conforme coloca Pastorino. E aí é bom lembrar, Pastorino diz assim, não se trata de karma, mas aí de situação de ainda ignorância, de ainda involução. Não se comprazem na sujeira em que vivem, e mesmo quando são transportados à força, levam consigo essa sujeira, e mesmo a gente vai ver que um pequeno apartamento ali novo já se tornou a mesma pocilga. É forte essa fala dele, mas é importante a gente perguntar que eles estão habituados a viver. Acontece que eles solicitam com insistência para que os mande para os porcos. Isso lhes é permitido. Eles vão e o resultado não se faz esperar. Quem quer permanecer no poço da humanidade, comprazendo-se aí na animalidade que já deveria ter sido superada, só pode ter o destino de se afogar, já que a descida pelo declive dos vícios é muito fácil, mas leva à morte. E aí Pastorino vai dizer que, no entanto, alguns se dispõem a realizar a façanha. A primeira vantagem que experimentam é a conquista da liberação, com a paz ali, no caso, né, de maneira consequente. E aí, lógico que ao se sentirem liberados das terríveis forças negativas, o seu primeiro impulso, de maneira ampliada pelo sentimento de gratidão, é de se ligar ao avatar, a essa presença divina, dedicando-se totalmente ao seu serviço. Mas apesar dessa boa vontade, das boas intenções, ele ainda não se acha maduro para esse passo. É então aconselhado a realizar o seu apostolado entre os que estão ali no seu mesmo nível de evolução, seus parentes, seus conterrâneos. E para isso existem tantas seitas, tantas religiões, tantos sistemas de crença, tantas perspectivas espiritualistas que exatamente servem para conservar em seus habitantes, em seus ambientes, aqueles que já desejam progredir, mas que ainda não podem dar saltos pela falta de vivência anterior. Então, nesses agrupamentos, fala Pastorino, vão eles aos poucos plasmando as experiências necessárias até que um dia eles possam alçar o voo. Então vem a seguir a reação daqueles que assistem ao fenômeno, ao verificarem a transformação das personalidades que eles conheciam de maneira desequilibrada pelos vícios. Quando veem que elas se tornaram pacíficas, ordeiras, eles têm medo.
Medo dos bons, medo dos calmos, medo dos pacificados. Eles que não tinham dos viciados, porque eles eram iguais, têm medo agora dos que conseguiram se libertar. E chegam à conclusão de que tal mudança não lhes é útil nem vantajosa. 1000 vezes melhor permanecerem no materialismo grosseiro e animal, na visão equivocada deles. Então resolvem solicitar ao mensageiro que se retire deles, que abandone o planeta visitado. O exemplo de Jesus nessa circunstância foi até suave, porque na realidade eles não costumam pedir que se afaste. Eles literalmente expulsam, quase sempre de modo rude, de modo violento, como é o caso do enforcamento, decapitação, fogueira, crucificação, etc. Então, nessa compreensão mais lógica, mais profunda, diz Pastorino, que fica totalmente explicado que não se trata em absoluto de espíritos desencarnados que incorporem em porcos, nem tampouco de um castigo para os pobres animais. Se o fato se realizou, como é relatado e é possível que tenha se realizado, foi apenas que dele pudessem os extrair uma lição preciosa e uma lição oportuna para a própria evolução. Em todos os atos, em todas as palavras, os manifestantes divinos trazem ensinamentos que são apreendidos e vividos por aqueles que os conseguem sempre compreender. Aí Pastorino diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem puder compreender, compreenda. Olha aí que lição interessante, né? Bota para pensar. Grande abraço. Até a próxima semana, com fé em Deus. Tchau, tchau.